Super RG. O primeiro amor da cidade. É a Rádio Guaraniaçu. Super RG. ZYJ 319. Frequência de 1070 kHz. Todo dia, música, notícia, informação. Guaraniaçu, Paraná. 0-0, primeiro tempo, chega nessa garotinho de Marte. Realmente, o time do Tapuí, eles não treinam durante a semana, mas fazem 4 anos que jogam junto, meu amigo Berto. Escanteio para Nilcinho levantar na área. A informação via satélite. Oferecimento. Foi pra fora, ô Dinassi. É isso aí, rapaz, uma descida muito perigosa do time do Tapuí, realmente muito perigosa, mas não aconteceu a gol, mas a torcida vibrou, meu amigo Berto. Olá, vamos embarcar em uma viagem ao passado. No barco da história seremos conduzidos pelas ondas do rádio. Vamos voltar ao início onde tudo começou e eternizar na memória a história honrosa do rádio guaraniaçuense. Identificando. Sintonizam ZYJ 319, 1070 kHz, 6.000 watts. Rádio Guaraniaçu, Super RG. Este projeto é produzido com o incentivo da Lei Paulo Gustavo e do Ministério da Cultura. Neste documentário, iremos abordar a importância do rádio guaraniaçuense e a história de Dinarte Sinhuri, a eterna juventude no rádio. Nossa história começa aqui no interior de Guaraniaçu, aproximadamente 6 quilômetros da cidade, na comunidade do Peroba. Foi aqui, nesse local, onde Dinarte nasceu em 5 de maio de 1968. E aqui começa a sua história. Com 4 anos de idade, sua família veio morar aqui na comunidade do Alto Alegre, local em que viveu momentos muito importantes da sua vida, onde por essas estradas e por este sagrado chão que presenciou o início de tudo. O casamento entre Teresa Kuczynski e Domingos Sinhuri gerou frutos, 2 filhos, chamados de Dinarte e Altair. Daquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhaste com a riqueza que eu nunca tive, e a meu lado muito sofrente, o meu desejo é que viva melhor. Super RG, obrigado pela sua companhia. Na vida em sociedade, há pessoas que mesmo com o passar do tempo são recordadas com entusiasmo, alegria e amor. Suas marcas deixadas na história são tão vivas que não se calam ao olhar daqueles que guardam as boas lembranças em suas memórias. Vicente é primo de Dinarte e Altair. Cresceram juntos, brincando e vivendo a sua vida na infância e na adolescência e depois na sua juventude. E hoje nos detalha mais sobre essa história do rádio em Guaraniaçu e da vida desses 2 garotos. O Dinarte na infância foi um menino que é assim como eu, que convivi com ele. Na infância
numa comunidade bastante pacata, conhecida como Alto Alegre, cidade de município de Guaraniaçu. Como todas as comunidades, sempre são muito acolhedoras e sempre com aquela escola cheia de crianças e com uma professora que era multissérie, que dava aula para um grupo enorme de crianças, e o Dinarte era aquela pessoa alegre, que sempre estava convivendo com os outros companheiros de escola de uma forma sempre animada e para cima, participando de tudo. E da primeira à quarta série, o Dinarte foi aquela criança feliz e animada, como todos dentro da escola, dentro da comunidade, sempre se envolvendo com alguma ação da escola, com as novidades que a professora trazia para dentro da escola. Os dois irmãos cresceram aqui no interior. Estudaram nesse local onde foi por muitos anos a Escola Tiradentes. Dinarte, um jovem sorridente, sempre envolvido nas atividades e ações propostas pela escola. Se destacava pela autenticidade e carisma que carregava consigo. E seu irmão Altair, com certeza, o acompanhava em todas as suas atividades e ações. Bem, e nós não, né? Nem eu, nem o Antônio. Quem deu aula pro Dinarte e pro Altair foi a minha mãe. Minha mãe veio pro Alto Alegre na década de 1977, né? E ele daí já estava iniciando. Como eu tinha bastante alunos, veio uma prima minha para auxiliar minha mãe nos trabalhos, né, com os alunos, então ela ficou com as séries iniciais. Mas depois, primeiro e segundo ano, e o terceiro e o quarto, daí eles concluíram então com a minha mãe, né, a dona Jaíra, que hoje ela mora lá em Rondônia, mas ela foi a professora dele, né, na verdade. Olha, eu tive uma convivência muito ampla com o Dinarte e o Altair, com o pai dele, né, o tio Domingos. E em relação à música, por exemplo, até o Dinarte depois, mais tarde, se tornou músico, digamos assim, e ele aprendeu a tocar acordeão num acordeão que fui eu que comprei, trouxe de Curitiba aquele acordeão, um 80 baixos, e ele aprendeu a tocar ali. Então eu ia bastante na casa deles quando eu morava no interior, lá no Alto Alegre, que era próximo lá onde eu morava, e visitei eles várias vezes, né? Fizemos seresta, né? Noites lá que a gente ia, reunia outros companheiros lá que cantavam e tal, e tocavam. E o Dinarte e o Altair, desde cedo, assim, o Dinarte principalmente, tinha um cavaquinho antes de aprender a tocar gaita. Começou desde criança a frequentar os estúdios da Rádio Super RG AM, de Guaraniaçu, que ficava neste prédio bem ao centro da cidade. Por demonstrar esse interesse, foi convidado por Álvaro José para trabalhar como aprendiz de sonoplasta na rádio. O início profissional dele no rádio vem de uma história um pouco anterior, quando eles mudaram para a cidade. O pai e a mãe decidiram de vir para a cidade para dar melhores condições de estudo para eles. E nessa época, após ele ter concluído a quarta série e tudo, já estava ali caminhando para ir para um colegial, ele já era muito dedicado à música. Segundo a parentaiada, que sempre comentam sobre isso, o pai dele foi de tocar baile, de gaita, e sair com a gaita nas costas, e de cavalo, tocar baile, e isso ele pegou um pouquinho. De gostar, de se apaixonar pela música. E ele tocava cavaquinho. Antes ainda, voltando um pouquinho a falar da escola, na época da infância, de estudar na Escola Tiradentes, lá no Alto Alegre, quando tinha os eventos do Dia da Criança, o Dinarte era o que tocava cavaquinho e eu e o meu irmão mais velho cantava. Ele era o nosso músico, ele era a nossa banda. Ele tocava cavaquinho para nós cantar as músicas compostas pelo meu pai. Isso é uma coisa que nos marcou muito. O Altair não cantava e não tocava, mas participava das encenações junto com o Dinarte, junto com o resto da comunidade, junto com os outros alunos. Então essa ligação veio desde lá, trazendo quando eles mudaram para a cidade, para dar mais condições de estudo, ficar mais próximo num colégio estadual, para eles poderem concluir ali um segundo grau, o Dinarte trouxe essa raiz de música com ele. E ele participava de alguns programas do rádio, às vezes, cantando.
O pessoal levava ele, o pai levava, os tios levavam, os primos levavam ele. Ele participava de um programa, eu me lembro de um programa chamado A Hora do Feijão, que o Dinarte foi tocar gaita pela primeira vez num programa de rádio. E a partir dali, o Dinarte começou a ter paixão pelo rádio. Ele não só tocou e cantou num programa de rádio, mas como ele falou. E ele falou e se destacou muito bem. As pessoas gravavam num toca-fita os programas e depois ele ouviu. E ele gostou muito disso. E ele começou a se apaixonar pelo rádio. As histórias se entrelaçam entre o rádio e a vida de Dinarte. A Rádio Guaraniaçu foi fundada em 19 de agosto de 1980 pelo saudoso Dr. Caetano Bernardo, um homem além do seu tempo, visionário que foi um dos precursores da comunicação radiofônica no oeste do Paraná. PRG 6.000 watts. A Super RG, ou Rádio Guaraniaçu, teve um papel importantíssimo para Guaraniaçu e toda a região. Para contar melhor essa história, vamos conversar com o Caetano Bernardo Neto, filho e proprietário da Rádio Guaraniaçu AM, hoje Rádio Cantor. Tá, final dos anos 70, né, como não tinha rádio aqui, tinha rádio em Laranjeiras, que era a Rádio Educadora, que tinha acabado de abrir, e também tinha rádio em Cascavel, que era a Colmeia e a FM era Verdes Campos Colmeia AM. Daí eles achavam que o Guaraniaçu precisava ter uma rádio. Então juntaram-se 13 sócios na época, os empresários da cidade, e resolveram fazer isso aí. O meu pai na época foi para Brasília com o Dr. Antônio, que era o prefeito, e mais, acho que o seu Dinoro Rádio e tal, e lá através, antigamente era mais fácil, né, politicamente conseguiram um canal de rádio para cá. Então, em 89 foi liberado, 79 e em 80 a rádio inaugurou. E era no começo 13 sócios, que tinham essa vontade, não era para ganhar dinheiro, era para trazer para a cidade uma coisa diferente. Em 80 a rádio inaugurando, tem uma festa no pavilhão, foi um negócio fantástico, muita gente no pavilhão, lotado, e começou a rádio. E daí meu pai, quando formou esse grupo de pessoas, meu pai ficou responsável por administrar a rádio, né? Ele era a parte artística e tal, o seu Dinoro Rádio era a parte financeira, se não me engano, foi mais ou menos assim. E daí eles falaram, vamos montar uma rádio boa. Então eles se informaram que tinha um cara em Maringá chamado Antônio Ismael, que era um cara muito forte em rádio. Chamaram o Antônio Ismael aqui para Guaraniaçu e falaram, Ismael, nós queremos montar uma rádio muito boa. Então monta equipe, Ismael, tem um cara assim, tem um cara assado, um cara em várias rádios, e eles foram e contrataram todos esses caras. No começo era o seu Antônio Ismael, era o Álvaro José, era o Io Piedade, eram pessoas que começaram a rádio ali, o Ferreira Sobrinho, que foi a primeira leva da rádio, foi assim que começou a rádio na época, né? Quando a rádio inaugurou, eu tinha 7, 8 anos, né? Eu com 12 anos, eu lembro que eu já trabalhava na rádio, eu ficava aqui separando carta, antigamente tinha uma parede gigante, uma parede grande assim, porque antigamente, ao contrário de hoje, mandava muita carta pra rádio, né? Hoje o pessoal participa menos, normal, que é rádio, e também eles mandam carta, hoje tem WhatsApp. Então tinha uma parede assim na rádio que tinha separação, eu lembro que separavam as cartas na época. Eu lembro que de cada 10 cartas que chegavam na rádio, no mínimo 8 era pedindo a Mara Batista, né? Era impressionante, era um negócio assim, era um fenômeno. E assim, começou meu trabalho, eu cresci em rádio, né? E começou com a minha vida com separação de cartas. E hoje estou em rádio até hoje, né? 40 anos depois eu estou em rádio e começou nessa época aí. Antes era o prédio, era lá próximo à Praça Guarani Cassol, que era alugado. Em certo momento nós até o meu pai uma vez até ganhou um lote aqui em Guaraniaçu da prefeitura e tal, e foi aprovada, mas para muito correto tal. No outro dia falou, deram um lote para a rádio e tal, ele devolveu o lote, não quis tal, e depois compramos aqui onde ficamos, né? Meu pai morreu, não era assim, era bem menor, depois a gente foi construindo e hoje a rádio é aqui, o estúdio aqui na Evan Ferreira do Amaral. Mas realmente ficamos ali bom tempo, ali 20 anos na Praça Guarani Cassol, ali no prédio que era do seu pai do Alô, do seu Vivaldino. Que era do seu Vivaldino.
que quando meu pai morreu em 2001, eu já estava administrando a rádio, né? Num certo momento, meu pai tinha o registro de imóveis e eu cuidava da rádio, já desde muito novo, né? 20 e poucos anos. Então, na rádio já estava muito inteirado, né? Mas, e a gente, na rádio, é muito bom, é muito gostoso, né? Não é uma coisa que dá muito dinheiro, mas é uma coisa que dá muito prazer, né? E a gente passou pela rádio aqui por várias pessoas, a gente aprende muito em rádio, né? Porque a gente mexe com muita gente, funcionário, que tudo que tinha que imaginar teve aqui, né? Desde funcionários que estão até hoje trabalhando em rádio, funcionários que nos deixaram, tivemos muitas perdas durante todos esses 40 anos, né? Mas é muito gostoso trabalhar em rádio, né? É muito legal. A gente se vicia, e esse contato com o povo é muito legal, né? Muito direto, né? Você tem um contato, você sabe o que o povo pensa, a gente tem que falar, e rádio é muito difícil fazer, porque a televisão, o vídeo, né? Você mostra, a rádio não, você tem que botar na cabeça do cara a imaginação para ele imaginar o que está acontecendo, né? Tivemos vários, né? Tivemos momentos bons e ruins. Um momento bom, quando a gente aumentou a potência, lá em 1980 e pouco. Primeiro nós mudamos a frequência, era 1560, ele foi para 1070, que é um pouco mais no meio do rádio, é melhor. Aumentamos a potência de 1000 watts para 5.000 watts. Depois, quando teve a migração do AM para FM, foi um momento importante, né? Hoje nós vivemos um momento bom na rádio, que a gente nunca teve tanto número no Santos como temos hoje. A gente bateu um recorde de número no Santos agora esse ano, mas tivemos momentos ruins, né? Como a perda de tantas pessoas queridas, e especialmente quando nós perdemos os 3 funcionários, que foi o Dinarte, o Altair Irmãos e o Santana, aqui num acidente trágico, né? Porque perdemos muita gente durante esses 40 anos, mas nesse momento foi muito forte, porque eram 3 funcionários juntos, né? Que estavam trabalhando e era parte da base da rádio ali, 3 pessoas quando morrem é muito importante, que morreram num acidente trágico, né? O extrovertido jovem começou a trabalhar aos 14 anos e teve sua curta carreira marcada por momentos de felicidade. Sua voz agradava aos ouvintes e de aprendiz de sonoplasta, logo tornou-se o locutor mais jovem do estado do Paraná. Tá certo, então. Vamos dar um tapazinho no micro do Dinarte, garotinho que não dá bola quadrada. Aqui no seu Turistinha de ataque, falta por igual. Informação no plantão. Chega mais, Caetano Neto. Chegando aqui, alô, Dinarte Senhuri. Flamengo tá metendo um show de bola. Mengão 3, Vasco 0 no Maraca. Aqui desce o Zemeli, bola perigosa no lançamento de Adilo. Foi Palmeiras, chegou escanteio para o Tabuí. Ô, Dinarte. Verso Silva, sai o número 4, Zé Corso. E entra o número 9, Netinho, no time do Tapuí. Ô, Dinarte, que perigo! Realmente uma descida muito bonita no time do Gemelli Adame. A bola passou rente ao poste esquerdo do goleiro Zaldino. Que perigo de gol do Gemelli, que chutou na cara do gol. Na boa do... Todos os locutores que começaram na rádio, a gente sempre procurou, e hoje tem locutores espalhados pelo Brasil inteiro, formar as pessoas aqui na rádio, né? Sempre gostamos disso. O Dinarte, como quase todos os outros, foi indicação de alguém, né? Olha, tem um rapaz aqui que... E o Dinarte, além de ser um grande locutor, era um artista, né? O Dinarte tocava gaita, compunha, cantava, fazia trova, então alguém indicou. Não lembro na época era mais meu pai nisso aí, porque eu era muito novo, mas alguém indicou, ó, Caetano, tem um cara aqui que é bom, e traz pra rádio, começa a ver, e o Dinarte virou um baita locutor, como assim o fez, né? Quando o Dinarte veio o irmão dele, o Altair, enfim. Mas geralmente os caras que surgiram aqui na rádio, daqui da região, foram pessoas que alguém indicou, que veio aqui na rádio, fez um teste, e hoje temos aqui o Erondir começou aqui, o Juninho começou aqui, e todos, o Odair começou aqui, a Gesiane começou aqui, o Teio, que hoje faz com a gente aqui também, no rádio começou aqui. Então, dessa geração que está aqui na rádio hoje, todos que estão aqui começaram aqui com a gente, né? Então, o Dinarte começou como sonoplasta, ele era técnico. O rádio, para quem conhece o rádio hoje, não faz ideia de como era o rádio antigamente, que era no vinil, tinha que ter 2 ou 3 picape, 2 ou 3 plataformas para rodar o disco. Para rodar comercial era gravado em fitas, estilo cassete, fita rolo. E para gravar aquilo ali tinha que ser muito fera, tinha que conhecer muito aquelas máquinas para fazer as mixagens ali no braço, na mão, no dedo. Não tinha tecnologia que tem hoje, que você vai lá com um clique, você faz um corte, você coloca um efeito, transforma aquilo numa maravilha. Não, ali tinha que ser na raça. O Dinarte começou como técnico, daí ele começou gravando o comercial, e como ele dava muitas ideias para fazer os comercial, criava os textos e tudo, ele começou a fazer locução. Ele ficou um bom tempo trabalhando como técnico, só como na sonoplastia, e a gente não esquece o locutor falando, dando toda aquela entrada de programação, e falando, e na sonoplastia, Dinarte Senhuri. E daí ele colocava lá um alô, assim, para dizer que era ele que estava cumprimentando as pessoas do outro lado, mesmo sem ele estar falando no microfone.
E de repente o Dinarte começou a apresentar programas. Começou lendo comerciais durante uma programação e de repente começou a apresentar o programa. E em muito pouco tempo, o Dinarte era o locutor mais jovem do estado do Paraná. O Dinarte, eu não sei, não vou precisar agora a idade, mas o Dinarte, muito antes dos 20 anos de idade, já estava apresentando o programa, e um programa em horário nobre do rádio, né? Que era aquele programa da madrugada e aquele programa do final do dia, onde todo mundo estava em casa para ouvir o rádio. Tudo o que acontece, você sabe primeiro aqui. Super RG. Super RG, a sua parada obrigatória. Super RG, tocando fundo o seu coração. Antes de ser locutor lá como técnico lá dentro, né? Até o Altair era, falando dos dois, né? O Altair naquela época ali era o seu fulano ali que resolvia os problemas que aconteciam na rádio. Ele tinha uma prática de resolver aqueles problemas, aquelas situações. Então, para mim, foi muito satisfatório. Falei, olha, 2 meninos que vieram lá no interior, de repente. E daí, mais tarde, logo ele começou com... Eu não lembro, assim, o primeiro programa que ele fez. Não lembro, assim, de cabeça qual programa foi. Mas ele começou treinandinho e depois ele era locutor fixo ali. O Dinarte, desde criança, assim, ele era espontâneo, né? Como o tio Domingo, assim, muito espontâneo, muito dinâmico. Só que também muito... era um menino imperativo, assim, era muito ele rápido, tudo se fazia muito rápido, inclusive falava rápido e gostava de fazer as coisas assim. Já o Altair, bem reservado, né, tímido, né, fazia algumas intervenções, né, mas sempre na parte técnica, né, ele, vamos dizer assim, hoje ele é um júnior secato da Rádio Cantu, né, que fazia de tudo ali na questão, né, da sonoplastia na época, né. Não saiu da nossa cabeça porque por muito tempo a gente botava o toca-fita para escutar ele falando. Hoje é dia 18 de agosto de 1980. Começa por aqui um programa na Super RG, Rádio Guaraniaçu, cidades vizinhas e adjacências, falando dessa forma, e o meu pai tinha isso gravado. Essa data nunca perdi. Dia 18 de agosto de 1980. E o meu pai, de mudanças e idas e vindas de lugar para outro, se perdeu essa fita. Mas era um registro maravilhoso. Ali em cima era onde a Rádio Super RG tinha os seus estúdios. Mas ela gostava de estar junto com o povo. Além de festivais de músicas, campanhas do agasalho e demais ações para a sociedade, aqui na Praça Guarino Cassol aconteciam fatos que marcaram muitas pessoas. Neste local, músicos, jovens, crianças, adultos se apresentavam. E além disso, aconteciam as ofertas e a troca de produtos da época. No ditado popular, os famosos BRICS. O Dr. Caetano sempre foi muito aberto assim com os funcionários, com o pessoal do rádio, ele deixava eles livres para criar. E isso acho que foi o que transformou a Rádio Guaraniaçu no que é hoje a Cantu. Que transformando isso tudo, o Netinho sabe explicar muito melhor sobre isso, porque ele deixava o pessoal que trabalhava lá criar, usar a inteligência que tinha para o rádio, correr em busca disso. Eu lembro que começaram a apresentar um programa de auditório aqui na Praça Guarino Cassol, chamado Troca-Troca, aonde dava a oportunidade das pessoas que tinham alguma coisa para vender ou para trocar ou queriam comprar algo, vinha no sábado de manhã para a Praça Guarino Cassol, assistia um programa porque eles convidavam os músicos da cidade, os músicos que sempre estavam por aí fazendo um sonzinho aqui, um som ali, tocando viola, tocando violão, cavaquinho, vinham se apresentar no programa, era uma oportunidade para mostrar o trabalho deles, e as pessoas que queriam vender ou comprar alguma coisa vinham para lá e ali anunciavam e saía muitos negócios. A coisa acontecia, girava, tinha um certo giro econômico ali também na época. E o Dinarte apresentou muitos programas. Eu lembro do Adão Lara apresentando esse programa, o Renato, mas isso aconteceu muito ali e ali que eu também comecei a perder o medo de me apresentar.
Eu aprendi a tocar cavaquinho, violão, junto com o meu irmão, e o Dinarte me incentivava. O Dinarte era o que me puxava. Não, vai lá, faz aquele solo daquela música assim, vai lá, toca só uma música hoje. Um pivetinho, um cavaquinho na mão, tocando, e saía uma melodia e ficava bonito e as pessoas gostavam. Isso ali no Troca-Troca. Programa criado ali pela Super RG, na Praça Guerino Cassol. Atualmente, segundo o último censo, Guaraniaçu conta com 13.735 habitantes distribuídos em uma extensa área territorial. Com o avanço da tecnologia, hoje o município conta com 13 emissoras de rádio, sendo elas a Rádio Cantu FM, Rádio Comunitária 104.9 e a Rádio Viola FM. O rádio hoje tem que se reinventar, teve que se reinventar, né? O rádio hoje não é mais o rádio de antigamente. Antigamente você chegava agora, eu quero vender esse celular aqui, né? Bom, você via aqui, eu quero vender o celular, eu quero fazer uma festa em Guaraniaçu, eu quero dizer que às 10 da manhã, ali no centro, vou ter um negócio ali para dar pro povo. Você vinha na rádio Guaraniaçu hoje e pronto, não precisava fazer mais nada. Hoje tem muitas possibilidades. O que nos faz hoje, e isso as pesquisas mostram, todas elas, né? O ano passado tiveram 4 pesquisas não feitas por nós, uma por nós e 3 por outras pessoas. E todas as 4 nos dão aí a primeiro lugar com o dobro de todas as outras juntas. Isso não é fácil não, porque, mas por que a gente tem esse primeiro lugar de audiência? Porque a gente fala muito da comunidade, né? Eu acho que o rádio hoje, cada vez que passa, vai ser mais local. Jordan traz grandes traços genéticos de seu pai, Dinarte. O sorriso e o carinho com que trata as pessoas contagia. Hoje, ele nos fala sobre as lembranças que carrega no coração. Meu pai, como todo mundo sempre me contou, foi uma pessoa muito brincalhona, muito alegre, espontânea, divertida e sempre gostou muito de música. Muito mesmo. Tanto é que eu tenho a gaita ali até hoje dele guardada, é herança de família. Não toco, mas é herança de família. O que eu lembro de lembrança minha mesmo é de quando, pouco tempo antes dele se falecer, né? Eu lembro de eu e ele brincando no sofá da sala da casa lá de baixo. Ele rolava por cima de mim, eu rolava por cima dele, a gente ficava lutandinho. Ele me agradava muito, ele era muito paizão mesmo, sabe? Tipo, cuidava muito. De vez em quando, quando era um serviço mais calminho, que ele só tinha que fazer uma anotação ou outra, ele me levava junto e mesmo estando bastante pessoa ou pouca pessoa, ele brincava comigo de me deixar lá num cantinho assim do lugar e saísse correndo assim pela sala e pelas pessoas e eu caçando ele atrás dele. E você ia ele te levava na rádio também? Sim, me levava na rádio. Eu lembro que era rádio antiga ainda, tudo a base de vinil e fita cassete, fita pequena. E ele me deixava lá na parte mais alta da rádio, que era meio que um armazém, e ele botava eu pra escutar a historinha de vinil, tipo, sei lá, Lobo Mal e Chapeuzinho, Os 3 Porquinhos. Ele botava no vinil e eu ficava escutando. Um caso engraçado que me contaram é que certa vez teve uma partida amistosa aqui em Guaraniaçu, né? Acho que era da escola, não sei. E ele foi lá pro narrador, né? Que ele, quando o jogo tava bem parado, todo mundo bem perna de pau. Aí o cara chutava a bola pro gol, passava, sei lá, 2 metros de distância da trave e eu... Quase foi gol! Quase acertou! Só pra dar aquela emoção na partida. Super RG, tocando fundo seu coração. Em uma tarde chuvosa, aos 17 dias de agosto de 1998, a voz daquele jovem radialista calou-se. Junto ao seu irmão, Altair Sinhuri, e seu amigo e colega de trabalho, Wilson Santana. Todos funcionários da rádio Super RG.
Aqui na BR-277, mais precisamente no quilômetro 525, na Curva da Morte, os jovens garotos sofreram um grave acidente e suas vidas foram ceifadas. A gente estava trabalhando e era uma tarde, 5 horas da tarde, que a gente estava na rádio, a rádio era antiga lá ainda, que vieram nos avisar, deu um acidente na BR grave, onde 3 pessoas morreram e parece que os meninos da rádio. A gente levou um choque, ficamos esperando e voltou uma ligação, não é, deu até o nome da pessoa que eu não lembro quem que é. Beleza, não é então. Logo depois veio a informação de novo, parece que é os da rádio. Daí eu lembro que eu fiquei na rádio, foi lá no local, eu acho que o meu pai e o Marcelo Corona trabalhavam na rádio, se não me engano. Eu acho que era o Marcelo. E chegaram lá e não podia chegar próximo, tinha alguém de uma funerária que falou assim, e eles falaram, quando chegar lá avisa se foi ou não foi. E realmente era, eles avisaram, é o rapaz, os rapazes, e eles tiveram um acidente muito grave, né? A colisão deles foi extremamente pesada, né? Fatal, um acidente terrível. Que o dia que aconteceu o acidente, que acabou tirando a vida dos 3, eles estavam fazendo um trabalho de jornalismo. Eles tinham ido até o município vizinho para fazer uma entrevista com o prefeito da cidade e na volta aconteceu o acidente que tirou a vida deles. E eu digo assim que esse dia, nesse mês de agosto, foi o dia que se desligou o rádio. Foi comovente para uma região toda. Foi uma coisa muito chocante, desagradável, triste, né? A gente nunca espera. Eu estava na escola, eu trabalhava na escola Professor Joaquim, e eu tinha uma turma de 4ª série na época. E daí era na próxima hora do recreio, e daí naquele tempo a escola tinha uma passagem assim que não era coberta, para ir, tinha o saguão, né, do corpo da escola, e aquela sala onde eu estava era separada e para passar para o outro lado não tinha coberto, você tinha que se molhar. E era uma chuva torrencial, sabe? Foi um pancadão de chuva que durou um tempo. Quando deu uma passadinha, chegou a Doroti, professora Doroti, esposa do falecido Blamir, e perguntou o que o Dinarte era meu. Eu falei, o Dinarte e o Altair, eles são meus primos. Eles morreram. Foi assim que ela me passou, eles morreram num acidente. E daí, claro, e a gente fica apavorado e tal, mas como? Daí não se sabe direito. E eu, daí, naquele momento, não tive mais condições de continuar lá, saí, né? Saí, fui na casa da mãe deles, né? Lembro-me ainda que o Dinarte me convidou para ir com ele. Ele falou assim, vem, porque vai só eu e o Wilson. E a gente precisa de alguém para nos assessorar lá com o equipamento. Cabo, microfone, porque não tinha nada sem fio, era tudo com fio. No momento que eles iam sair para ir para lá, acabou dando um temporal. E como o caminho para mim fazer do caminho da casa até o rádio era mais longe e eu estava com o meu carro na manutenção, eu não consegui chegar a tempo. Eu me atrasei e tive que esperar passar toda aquela chuva. Quando eu cheguei no rádio, eles já tinham saído. E o Altair foi junto. Concluíram a reportagem, fizeram toda a reportagem que tinha que ser feita e estavam retornando para Guaraniaçu. Do Campo Bonito para Guaraniaçu. E ainda chovia. E naquela curva, com muita água na pista, eles pegaram muita água na pista e o famoso aquaplane, e o carro acabou perdendo o controle. Ele acabou perdendo o controle do carro dele, do Fusca dele na época. Eu trabalhava na época na Escola Bianca Stolces, do bairro Casella, né? E a comadre Leocádia também trabalhava lá. O motorista da Kombi que chegou, né? E chegou e falou assim, eu tava vindo de lá, ele disse assim, nossa, Enida, você tem uma notícia triste para dar para vocês. Assim, morreu os meninos ali, o Altair deu um acidente, morreram e tudo. Nossa, foi horrível, né? Já encontrei a comadre e foi assim. Mas daí eu lembro que eu encontrei o Toninho ali perto da Fongal. Porque daí a gente desembarcou ali para ir para Tia Tereza. Daí já encontramos o Vicente, o Diva, todo mundo veio. E a gente foi para casa da tia, né? Esse dia, aquele lugar, esse dia, tudo ficou marcado, acho que na memória de muita gente até hoje. É uma história que até hoje, quando fala, causa comoção. Porque não eram pessoas que conviviam aqui como vizinho do meu lado e de vez em quando a gente falava um bom dia. Eram pessoas que estavam todos os dias dentro da casa das pessoas.
e dentro da casa de todos, ao mesmo tempo. O Dinarte falava isso de manhã cedo. Pedia licença para entrar nos lares das pessoas e levar a emoção da rádio, levar a emoção da música todo dia, de madrugada. Daqui da quadra para a cabine da rádio, não se ouviu mais a sua voz. O ginásio Onofre não era mais o mesmo, que comemorava os lances e gols com a alegria e emoção. Foi tomada pela dor da perda e por aqueles que queriam o último adeus. O microfone desligou e no rádio só se ouvia o silêncio. E lembro que na época foi uma comoção, fizemos o velório no ginásio Esportes, lotou. Foi um dos momentos mais tristes que eu vi na minha vida, porque eu vi naquele momento a mãe do Dinarte do Altair chegando, né, cara? E uma mãe quando perde 2 filhos, né, é muito difícil, né? Ela não sabia que caixão ela ia primeiro e foi muito complicado. Filhos e filhos únicos, né? E a rádio também teve que se reinventar, né? Perdemos 3 funcionários, né? Tinha que uma pessoa próxima, parente de preferência, acompanhasse os corpos até o IML em Cascavel. Aí a prefeitura designou uma ambulância da prefeitura ali e eu acompanhei. Então lá no local do acidente a gente deu uma paradinha, mas eles já tinham recolhido, né, os corpos. Eu não cheguei a ver ali no momento. E dali a gente foi acompanhando, né, o carro para Cascavel para fazer a necrópsia lá, né, para daí liberar os corpos. Então, após a constatação do óbito dos 3, então juntou-se ali a família Sinhuri, família do Wilson Santana, e devido à grande comoção que causou não só em Guaraniaçu, mas nos municípios vizinhos, sabendo que haveria uma grande movimentação de pessoas por conta do acontecido, decidiu-se de ser feito então no ginásio de esporte, o ginásio Onofre Garbacheski. E ali foi feito o velório dos 3. E foi um dia de muita comoção, porque foi muita gente. Até a própria família, as famílias, tanto do falecido Wilson quanto do Dinarte e do Altair também, se comoveram muito ao ver quantas gente veio, quanto eles eram queridos pelos ouvintes, não só de Guaraniaçu, mas de outras cidades vizinhas. Teve pessoas que vieram de ônibus para cá. E reuniu uma multidão ali, teve à noite, de dia, me lembro, quem celebrou a missa foi o Frei Nestor, tinha muita gente. E teve uma coisa assim bem marcante e bem triste também, que não parou aí, parecia que a natureza também se juntou com a nossa tristeza. Das 8 horas, mas deu de novo um temporal sem tamanho, vento, assim, e a gente já estava todo mundo reunido lá no ginásio, gente chegando e nós, os parentes, indo, e acabou a energia. Aí os corpos chegaram bem tarde, nossa, foi muito horrível, assim, né? Uma cena bem, os 3 foram velados lá, né? Bom, aqui chegamos ao fim do nosso documentário. Aqui relatamos um momento muito marcante na história de Guaraniaçu, com a vinda do rádio e também de personalidades que deixaram sua marca. Primeiramente, queremos agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de levar até vocês a memória e a história. E a todos os envolvidos para que esse projeto fosse realidade. A minha família e a toda a equipe de produção. Devemos manter viva a história e os fatos daqueles que muito fizeram por nossa gente. Muito obrigado e até mais!